Efeitos da Páscoa cristã é o tema da pregação dessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia num capítulo que você conhece, se você está na igreja há algum tempo, porque há relativamente pouco tempo encerramos uma série na primeira carta aos Coríntios. Então, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. É óbvio que eu vou fazer referência a todo esse capítulo e ao contexto da carta, porque nenhum de nós lê carta, e-mail, zap, começando pelo meio, né? Você começa no começo, termina no fim, não é? No tempo em que nós escrevíamos cartas, aquela coisa gostosa que você guarda com carinho, eu tenho algumas assim, e alguns irmãos aqui também têm, você nunca pegava do meio da carta para começar a ler. Você começa a ler no começo, e lê ela até o fim, e de preferência de uma sentada só, não é? Não fazemos isso com a Bíblia quando estamos no culto, não fazemos isso com todos os textos, porque seria virtualmente impossível, a menos que os irmãos pudessem ficar aqui várias horas para que nós fizéssemos uma leitura de todos os 16 capítulos dessa carta. Por isso nós contextualizamos, mas eu quero crer que muitos irmãos aqui já tenham em mente a lembrança de quem é a Igreja Corinto, do que essa carta trata, pelo menos em termos gerais, e, sobretudo, vão ler esse texto como sendo aquilo que ele é, Palavra de Deus, Escritura Sagrada. Ou seja, vão fazer a leitura teológica do texto. Ok? Então, 1 Coríntios capítulo 5, 6 a 8. Diz o texto assim: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Essa é a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente pergunta é: qual é o contexto desses 3 versículos? Paulo está fazendo referência à Páscoa, Paulo está fazendo uma referência a algo que os judeus conheciam muito bem. Na semana em que eles celebravam a Páscoa, estavam preparando-se para fazê-lo, eles tiravam de casa todo o fermento. Isso porque, na noite em que eles saíram do Egito, e Deus já tinha avisado que seria assim, eles não teriam tempo nem de deixar a massa levedar. Portanto, a partir daquela noite, quando eles saíram com o pão, sem ter levedado, comendo do jeito que dava, e eles foram ordenados o seguinte: vocês vão comer essa Páscoa no Egito, o último dia de vocês no Egito, ou melhor, a última noite de vocês no Egito, assim, cingidos com a roupa já de viagem, sandálias nos pés, mochila pronta, tudo pronto, porque a hora que for dado o sinal, vocês saem do Egito e vocês nunca mais voltarão para cá. E foi assim que eles fizeram. E o pão que estava lá, não deu tempo de fermentar, eles saíram e comeram o pão sem ter levedado. A partir dali, então, a ordem era, como você viu, quando você lê isso lá naqueles capítulos, a partir do capítulo 12 de Êxodo, não foi o que aconteceu naquele momento. Naquele momento o que acontece é que o pão não tem como levedar, não dá tempo. A partir dali, e nos anos seguintes, então, eles não têm mais levedo dentro de casa. Eles não têm mais fermento dentro de casa naquela semana. E celebram para lembrar. Lembra de como eu terminei a mensagem hoje? É o pão da aflição que nossos pais comeram no Egito. O que o Senhor mudou quando, ao invés do pão da aflição, Ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Não é? Paulo está fazendo referência a tudo isso, só que ele está usando aqui um sentido para fermento que judeus entendiam, que os discípulos de Cristo entenderam também, porque Cristo fez um ajuste, dando a isso um sentido bem claro. O que ele quer dizer com fermento numa linguagem como essa. E para que você não perca seu tempo aí tentando adivinhar, a gente vai direto lá numa passagem onde Jesus usou isso. Mateus 16, se você quiser abrir a sua Bíblia, se não, preste atenção. Em Mateus 16, o capítulo começa com um pedido. Os fariseus e os saduceus, os líderes, aqueles que eram os mais severos em guardar a lei, mestres da lei, e aqueles que faziam parte do sacerdócio em Jerusalém, eles pediram um sinal de Jesus. Mostra um sinal vindo do céu. Tipo assim, isso é muito comum de acontecer. Faz um milagre. Comprova que isso da Bíblia é verdade.
Tira a minha dúvida a respeito desse texto aqui. Sempre que alguém começa essa conversa comigo, eu pergunto, se eu demonstrar para você que isso que a Bíblia está narrando é verdadeiro, que existem boas bases para você acreditar que aqueles animais couberam na arca de Noé, por exemplo. Que às vezes a pessoa não vem com essas coisas assim, mas coube tudo aquilo, como é que foi? E aí? Antes de responder, você vai perguntar para ela, é isso que está separando você de Deus? Se eu demonstrar para você agora que isso era possível, nesse momento, você vai cair de joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Não, provavelmente o que você vai fazer, que interessante, e vai seguir seu caminho do mesmo jeito. Então, eles pediram um sinal. E o Senhor Jesus não está aqui para satisfazer curiosidade pecaminosa. A Bíblia tem muito prazer, o Senhor tem muito prazer em tirar dúvidas honestas de almas angustiadas. O Senhor nunca deixou de dar uma resposta, o Senhor nunca deixa de atender você. Mas Jesus não vai ficar respondendo a simples curiosidade de alguém que quer alguma desculpa para continuar fazendo exatamente a mesma coisa e não se render ao Senhor. Então, o Senhor Jesus dá, sim, uma chamada neles. Quando chega de tarde, vocês dizem, teremos bom tempo, porque o céu vai ficar avermelhado. E aí, se depois o céu fica de um vermelho sombrio, vai ter tempestade. E Jesus disse para eles, vocês sabem discernir a condição do tempo, mas não conseguem discernir a plenitude dos tempos. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, gente, é muito fácil para vocês fazer as duas coisas se vocês quiserem, se vocês atentarem para o que a palavra de Deus diz. O Senhor nunca ensinou nada que não estivesse de acordo com a lei, os 5 livros de Moisés, com os profetas e com os salmos. Basta que você olhe lá. Ele respondeu muitas vezes citando as Escrituras. Então, se vocês são capazes, e vocês são capazes, de dizer se amanhã vai ter um tempo bom ou um tempo ruim, vocês também, se quiserem, se humilharem, se crerem, se atenderem à voz de Deus, vocês também serão capazes de perceber o que está acontecendo diante dos olhos de vocês. E aí o Senhor Jesus entra no barco com os discípulos. E aquele acontecimento ficou para trás, na cabeça dos discípulos, mas não na cabeça de Jesus. Irmãos, ligue a Bíblia toda. Essa separação que tem de versículos, capítulos e de parágrafos aqui, elas podem ser muito úteis, mas podem ser também uma armadilha para a gente. O Senhor Jesus ainda está pensando naquilo. E quando eles entram no barco, o Senhor Jesus diz assim para os discípulos, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Na verdade, era de se esperar que se o Senhor Jesus fala assim, fermento dos fariseus e dos saduceus, tendo acontecido aquele episódio, eles começassem a pensar sobre isso, né? Só que eles ainda não estavam aprendendo, não tinham aprendido, o Senhor Jesus já estava ensinando, mas eles não tinham aprendido a pensar teologicamente. Teologicamente, eles iam ligar aquilo. O que o Senhor está falando? Sim, aquele episódio, eles pediram um sinal, o Senhor Jesus não deu o sinal, ainda deu uma repreensão para eles. Não, eles não pensaram. Eles estavam fazendo a leitura daquele momento de outra forma, como às vezes nós lemos a Bíblia como se ela não fosse palavra de Deus, como se o objetivo dela não fosse apresentar a história da redenção e o modo como nós podemos ser salvos. Então, o que eles fazem? O que eles falam uns com os outros? Eles, porém, começaram a discutir entre si. Primeiro é isso. Se você não pensa teologicamente, irmãos, e biblicamente, você pode começar uma discussão sem sentido, muitas vezes. Para começar, a gente não deveria entrar em discussão por discussão. Você entra num embate qualquer porque você quer anunciar o Evangelho, ou porque você quer consolar um irmão, ou porque você quer repreender um irmão, confrontar um irmão que está se desviando da palavra. Mas não pelo debate em si, isso não tem valia nenhuma, não ajuda em nada. E eles começam, então, lá já a discutir entre eles. Ele diz isso, olha a percepção deles, ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus está falando de fermento, fermento é para fazer pão. Então, nós não trouxemos pão. Então, ele está chamando nossa atenção porque agora não temos comida. O mestre deve estar com fome e não tem aqui pão porque nós não trouxemos. Aí, está vendo? Eu não falei para você trazer pão, João. Por que você não trouxe? Não, isso era com o Tiago. Tiago, eu tinha falado para ele. Já imaginou essa discussão? Ou seja, Jesus olha aquilo assim e fica... Será que vocês estão discutindo mesmo isso? É o que ele diz a partir do versículo 8. Eu estou em Mateus 16, você se lembra, né? Homens de pequena fé. Aí Jesus fala, que fé pequena que vocês têm. Como é isso? O que está envolvido fé aqui?
E Jesus relembra a eles. Vocês não se lembram quando eu, com 5 pães, alimentei 5.000 pessoas? E ainda sobrou um monte de cesto. E em outra ocasião também, 7 pães eu alimentei 4.000 pessoas. Vocês realmente pensam que eu estou preocupado se tem pão ou não nesse barco? E aí, como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Interessante que nesse texto Jesus não desenhou para eles. Jesus repetiu exatamente a mesma frase que tinha dito antes. E aí, então, entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão, e aqui é Mateus que está desenhando para ficar bem claro, né? Mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. E a doutrina era a seguinte: prova para a gente que você é quem você é, fazendo um sinal, porque a gente está querendo ver e analisar se é isso mesmo. E o Senhor Jesus nunca fez isso. Em outro momento ele disse, já tem um sinal para você, está nas Escrituras, é o sinal do profeta Jonas. Ou seja, Deus, irmãos, não tem nenhum interesse em fazer milagres para alimentar a nossa fé, porque milagre não alimenta fé. Milagre não produz fé, nem sustenta a fé. A fé continua vindo pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Hoje pela manhã você viu que o povo de Israel, depois de ter assistido uma série de 10 grandes milagres, e depois mais um com o Mar Vermelho se abrindo e se fechando sobre os egípcios, continuou várias vezes duvidando e dizendo assim, por que você nos tirou do Egito? No Egito nós estávamos em paz, no Egito nós tínhamos panelas de carne, no Egito nós tínhamos... A fé não é produzida por milagres. Mesmo milagres autênticos, vindos de Deus, não produzem fé. Eles dão testemunho da fé muitas vezes. Note que Jesus falou aqui, vocês não têm fé. Vocês viram o milagre acontecer. Vocês viram quando eu multipliquei matéria para alimentar um monte de gente. E estão aqui discutindo isso. Foram incapazes de uma leitura correta, de uma leitura teológica. Aí, finalmente, eles entenderam que fermento é usado com o sentido de algo que você coloca na boa palavra de Deus e aquilo começa a modificar a palavra, a transformar ela em outra coisa que ela não é. É nesse sentido que Paulo usa o termo aqui, já preparado por Deus lá na primeira Páscoa. Esse simbolismo que lá na primeira Páscoa eles não entenderam, na primeira Páscoa era fermento no pão, que não deu tempo a levedar, e eles saíram com aquele pão, né, solado, se eu puder dizer assim, né, saíram com aquele pão assim, e nos anos seguintes, toda hora que fosse celebrar, tira o fermento, faz o pão sem fermento, para vocês lembrarem aquela situação lá e o que Deus fez por vocês. Com o tempo, isso passou a ter esse sentido de você mudar, de você alterar alguma coisa. E Jesus colocou isso bem claro. A mudança, a alteração da doutrina, do ensino, para um ensino que não corresponde à palavra de Deus. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Qual é o orgulho? Paulo está dizendo, igreja orgulhosa, igreja soberba. O que estava acontecendo ali? Os irmãos vão se lembrar. Paulo disse que estava existindo um caso de imoralidade tão grotesca na igreja, que não era aceita nem pelos de fora. Nem pelos de fora aquela situação era aceita. E o problema aqui, você não precisa se preocupar com o que fosse. O problema é que eles, verso 2, vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Vocês estão cheios de orgulho, cheios de soberba. Não é bom esse orgulho. Você se lembra da igreja dos Coríntios, não é? Nós somos espirituais. Nós temos várias manifestações sobrenaturais aqui na igreja. Tem pessoas falando em outras línguas, tem gente profetizando isso, profetizando aquilo, tem tanta gente que eles se levantam todos ao mesmo tempo, é uma confusão, ninguém entende nada, mas olha como nós somos bons nessas questões espirituais. Havia mulheres lá que diziam, nós somos independentes, nós não precisamos dos homens, nós não precisamos de demonstrar respeito por eles, nós não precisamos atentar para a ordem da criação. Abaixa o véu, era o movimento delas.
Chegava no momento da ceia, era um grupinho ali que chegava antes assim, porque o sujeito não tinha que trabalhar no campo até terminar o dia, então ele já chegava lá, encontrava o outro que estava na mesma condição dele, com mais outra família aí, vamos comer aqui e tal, vamos beber. A pessoa já está chegando, daqui a pouco eles estão aí e começa a beber, daqui a pouco tem um que já está às 11, de tanto vinho que ele bebeu. E quando chegava o camarada que trazia lá a cooperação dele, mas ele teve que trabalhar até tarde, já acabou, já não tem mais nada, não, chegue mais cedo da próxima. E os irmãos vão se lembrar das várias vezes em que Paulo tem que relembrar o Evangelho para aquela igreja, a respeito de coisas sacrificadas a ídolos, problemas com relação a crer na ressurreição do corpo. Mas a igreja dizia, não, nós somos muito bons, nós somos muito espirituais, nós somos gente que está assim, pertinho de Deus. Paulo, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aqui ele faz referência a você permitir que na igreja o erro persista. E você não precisa pensar que é só o erro da imoralidade, que aqui era a imoralidade sexual, inclusive. Não é somente isso, é qualquer erro, como fermento. Você põe um pouquinho. Você não põe 15 quilos de fermento para fazer um bolo. Você bota um pouquinho, aquela quantidade certa, deixa levedar, deixa fermentar, que pronto. Funcionou, mudou tudo. Não aprenderam essa lição? Ou um pouco de fermento leveda a massa toda. Você permite que essas coisas fiquem no meio do povo de Deus. E daqui a pouco você está com uma igreja doente, com um corpo doente. Por quê? Porque nós fomos orgulhosos demais para admitir, Senhor, tem algo errado em nosso meio e nós não estamos fazendo nada. Não é interessante? Paulo não fala daquela pessoa ou daquelas pessoas envolvidas na prática errada. É óbvio que elas estão erradas, mas ele fala da igreja. Vocês estão permitindo que isso aconteça aí. Paulo não fala dos pastores. Os pastores têm que fazer alguma coisa. Ele poderia até fazer isso, a liderança da igreja deveria ter tomado providência, mas ele não faz isso, porque quem inclui, quem exclui, quem disciplina é a membresia da igreja, não é pastor. Pastor não exclui ninguém, pastor não inclui ninguém, pastor não disciplina ninguém. Não se a igreja for bíblica. Se eu ouvi dizer aí na igreja lá, o pastor fulano excluiu não sei quem. Está tudo errado. Provavelmente que foi excluído, mas o pastor que excluiu também, e a congregação que deixou isso acontecer. Por isso Paulo não fala da pessoa, Paulo não fala dos pastores, mas Paulo fala da igreja. Não é bom esse orgulho que vocês, o texto grego também é plural, vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento. E aqui Paulo não está se referindo à pessoa que está errando. Está se referindo à adulteração da doutrina, da palavra, do evangelho na vida da igreja. Você entendeu? Aqui, Paulo não está falando, tirem essa pessoa daí. Ele vai falar isso daqui a pouco. Mas aqui não é com isso que ele está preocupado. Está preocupado é que a doutrina que ele ensinou a essa igreja, porque foi ele que começou essa igreja, é ele que plantou essa igreja, e ele sabia que tinha ensinado boa doutrina, e ele sabia de onde ele tinha tirado a doutrina que ensinou a igreja. Ele está preocupado é que essa doutrina, como muitas outras, em muitas outras áreas da vida da igreja, ela começou a ser deturpada, ela começou a ser alterada, como uma massa onde se colocou um pouquinho de fermento. Então ele diz, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Paulo não está dizendo assim, convertam-se, seus miseráveis. Ele está falando, seus miseráveis, vocês já foram convertidos. É isso que ele está falando, entendeu? Paulo não está dizendo assim, vocês não são igreja. É muito provável que várias pessoas dentro daquela igreja, como acontece em muitas igrejas, e eu ousaria dizer em todas elas, houvesse algumas pessoas que se tornaram membros da igreja, mas não eram realmente convertidas. Mas Paulo não está falando disso. Paulo está tratando a igreja como igreja. Ele está falando para a igreja como um todo. Por isso ele disse, vocês já são massa sem fermento. Vocês já foram salvos.
O evangelho que eu preguei aí foi o evangelho da graça de Cristo. Não foi o evangelho de prosperidade, não foi batalha espiritual, não foi do coach que fala isso, que fala aquilo. Foi o evangelho da graça de Cristo que mostra para você que você é um pecador miserável, sem a menor possibilidade de produzir a própria salvação e que depende inteiramente daquilo que Deus fez por você em Cristo, quando Cristo morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, enviou o seu Espírito, pregou o evangelho, chegou até você, converteu o seu coração e fez de você massa sem fermento. É isso que você é. Paulo não abre mão da identidade da igreja como tendo sido produzida, criada pela pregação do evangelho da graça de Cristo. Vocês já são, como de fato já são, sem fermento. Basicamente ele está dizendo, por que vocês não estão vivendo de acordo com aquilo que vocês foram feitos em Cristo Jesus? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. E aí ele amplia realmente, aí ele escancara a porta para dizer, sim, eu estou falando da Páscoa. A ideia de fermento, vocês sabem, vem da Páscoa. Nem todos aqui eram judeus, mas eles haviam aprendido a partir do Antigo Testamento. Essa carta mesmo não estava lá numa Bíblia para eles, junto com a segunda carta já. Tem uma carta de Paulo aqui, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós nem recebemos essa carta ainda, ela já está aqui? Não tem. O que eles tinham é o Antigo Testamento. É de lá que Paulo anunciou a Cristo. É através das profecias, dos salmos, da lei, que Paulo anunciou que Cristo era o Messias prometido. Portanto, eles aprenderam esse simbolismo, como nós que estamos aqui também não somos judeus, e você tem aprendido todo esse simbolismo. Porque ele cala fundo ao nosso coração, porque ele fala bem à nossa alma, porque ele nos adverte, porque é fácil até de você lembrar. Amanhã, os irmãos aqui que sabem fazer, quando for fazer um bolo, se for fazer, me chama, que eu vou lá. Bolo é sagrado, bolo solado não. Quando você pegar o fermento, talvez você se lembre da mensagem de hoje. E você vai dizer, o fermento fica muito bom no bolo, mas não na minha vida. Porque se eu adulterar a palavra de Deus, eu começo a trazer morte para dentro da minha vida, para dentro da minha família, para dentro da igreja. Pois também Cristo, então ele abre mesmo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por que ele lembrou isso? De onde Paulo tirou agora a Páscoa? Cordeiro Pascal sacrificado. Ele está falando de disciplina, ele está falando de um caso de imoralidade, do orgulho, da soberba da igreja, que não fazia nada com relação àquilo, escandalizava o Evangelho, desonrava o nome de Cristo, e de repente Paulo saca lá a Páscoa. O Cordeiro Pascal diz, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, por causa da Páscoa cristã, não é mais a Páscoa judaica, não é mais o pão da aflição que nossos antepassados, não, agora é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo foi derramado por nós. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa. Não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade. É isso que o Evangelho se torna quando ele é adulterado. Ele deixa de ser Evangelho e passa a ser fonte de mal, de maldade, que aqui significa mentira. Aqui significa injustiça. E você sabe disso por causa do que ele diz logo a seguir. Mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. E Paulo está dizendo o seguinte, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vocês se lembram do que eu ensinei para vocês sobre Páscoa? Vocês se lembram em que momento isso aconteceu? Vocês se lembram que eu disse que João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vocês juntam as duas coisas, Cristo, nosso Cordeiro, foi sacrificado. Como é que isso aconteceu lá no Egito? No momento em que o Cordeiro foi sacrificado, eles foram poupados, eles foram preservados, e eles saíram, foram libertados, foram resgatados da escravidão naquela terra e foram levados para outro lugar, em direção a uma terra que mana leite e mel, era essa a expressão usada, não era? E é interessante, porque eles querem voltar. Se eles vissem a guerra, lembra? Deus falou, não vou levar pelo caminho dos filisteus, não, é mais curto, mas se eles virem a guerra, eles vão se arrepender e vão querer voltar para o Egito. Então, vou levar por outro caminho e eles dão de frente com um braço do mar.
e estão encurralados. E o faraó chega e eles começam a reclamar. Está faltando túmulo no Egito, Moisés? Para você vir enterrar a gente aqui, não era melhor a gente ter morrido lá então? A gente estava bem lá. O mar se abre, eles passam. Funciona como uma figura do batismo. Não é? A Bíblia diz isso a seguir. Funciona como uma figura de batismo. Eles passam e o mar se fecha. É dito que quando os romanos chegaram nas Ilhas Britânicas pela primeira vez para conquistar aquela terra, eles queimaram os seus navios. Nunca chequei isso, na verdade. Mas é muito provável que tenha sido assim. Queimaram, desmontaram, usaram para outras coisas, mas não tem mais navio. Ou a gente vence aqui, ou a gente morre aqui. Significa, mudou a nossa vida não é mais a mesma. É isso que Paulo está falando para eles. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então agora a gente celebra, não com o fermento, o velho fermento do mal, da maldade, do engano, da mentira, mas com os asmos. Na outra tradução, asmo é o pão sem fermento. Mas com os asmos da sinceridade da verdade, nossa vida mudou. O Mar Vermelho se fechou. O Mar Vermelho não se fecha apenas sobre os inimigos de Israel. O Mar Vermelho se fecha e não tem mais volta. É isso que significa. Acabou esse caminho aqui, não tem ponte. Acabou, a vida de vocês agora é outra. E é isso que muitos de nós, a exemplo do povo de Israel, não conseguimos compreender ou levamos muito tempo para entender. A sua vida agora é outra. Paulo diz aos Colossenses, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora pensa nas coisas que são de cima, porque você não está habilitado mais para pensar do jeito mundano, do jeito do Egito. Lembra o modo do Egito fazer as coisas? Arão, faz deuses para a gente aí. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés. E ele não deixou uma imagem para a gente. Ele não deixou um Deus concreto para a gente. Faz deuses que vão adiante de nós, que a gente possa ver. Só que, na verdade, quando você vê o Deus, você também controla o Deus. Você diz o que aquele Deus vai receber como adoração, como culto. É você quem determina. Você diz como vai ser o altar dele. Você diz quando vai ser a festa para ele. Enfim, ele é manipulado por você. Voltar para o Egito é sempre uma tentação. Mas o mar se fechou para dizer, olha, a vida de vocês é outra agora. No Novo Testamento nós temos uma figura muito bonita disso. Em algum momento lá, Cristo tinha ressuscitado, mas ainda estava aquele vai, não vai dos discípulos. Pedro diz assim, vou pescar. Lembra disso? Vou pescar. Vou voltar para a vida de pescador, né? Eles saem, pescam a noite toda. E isso tinha acontecido com Pedro, num dos primeiros encontros dele com Cristo. Talvez no primeiríssimo encontro dele. Pescar a noite toda não pegou nada. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada também. Talvez Pedro, João, Tiago, já tivesse... Isso já aconteceu com a gente antes. E aí, em dado momento, Cristo aparece lá na praia e diz, joga a rede para o lado direito do barco. Eles jogam e pegam muitos peixes. E aí João fala, Pedro, é o Senhor. Você entendeu? Jesus tinha dito para eles, pouco tempo antes, no cenáculo, aquela salinha onde eles estavam lá para celebrar a ceia, que Jesus deu as últimas instruções, sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, a nossa vida mudou. A vida da igreja tinha mudado. Eles não podiam continuar do jeito que estavam, fazendo a mesma coisa, como gente que está comendo o velho fermento. Não, vocês mudaram. Vocês não podem permitir certas coisas na igreja, assim como também vocês têm que admitir certas coisas na igreja, de acordo com aquilo que representa o Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Paulo faz essa referência e então ele se volta novamente para a questão de disciplina, dizendo, na outra carta já escrevi, uma carta que ele escreveu antes dessa e que nós não temos, porque não nos interessa ter, basta aqui a menção a ela. Na outra carta eu já escrevi a vocês não se associassem com os impuros. E Paulo explica, não é o impuro que está lá fora. Esse impuro que está lá fora é para ser resgatado.
Com esse impuro, você vai ao encontro dele, você vai falar com ele, você vai até ter alguma amizade com ele para poder falar de Cristo para ele. Aliás, é um dos melhores métodos de evangelização. Tenha um interesse na pessoa, de fato. Se preocupe com a pessoa. Ela não é um número que você quer apenas colocar no hall de membros da sua igreja, principalmente se você já entendeu o conceito de membresia na igreja. Mas Paulo está falando daquele impuro, ele diz, eu refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, avarentos, ladrões, idólatras. Por esse caso, vocês teriam que sair do mundo. O mundo está cheio de impuros aí. Mas agora eu escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. O que significa? Vocês não têm comunhão com essa pessoa. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Primeiro é sério, porque todos nós já passamos por isso, de alguma forma. Você pode não dizer, não, pastor, eu não me enquadro nessa lista aí. Você está achando que Paulo está fazendo uma lista exaustiva? Olha, são só esses pecados aqui? Não. É porque, senão, ele não ia terminar a carta até hoje. Se ele fosse fazer a lista completa, em algum lugar, eu ousaria dizer, vários lugares, você se identificaria, eu me identificaria. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Então, aquele que, dizendo-se irmão, é isso que Paulo quer dizer. Não, você tem que disciplinar. E Paulo diz, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não, de fora não. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Sim, devem julgar. Nós já aprendemos que esse negócio de julgar, não julgueis para que não sejais julgado, lá de Mateus 7. Isso aí é um dos textos mais abusados, tirado do contexto, que basicamente é usado para assim, não fale de mim, não me confronte, não diga nada que eu não gosto de ouvir, entendeu? Não me repreenda, nem com a Bíblia aberta na mão, essa tolice aí de alguém que realmente não compreendeu o Evangelho. Paulo está dizendo, tem que julgar os de dentro, sim. Tem que julgar o quê? Tem que julgar se a profissão de fé dessa pessoa ainda corresponde à vida que ela está levando, ou se a vida que essa pessoa está levando ainda corresponde à profissão de fé que ela deu diante da igreja. Claramente isso não estava acontecendo. Porque a profissão de fé que damos é de acordo com o Evangelho da graça de Cristo. Quando você se desvia disso, a igreja tem que julgar, tem que ter critério, tem que chegar e dizer, meu irmão, volta, corrige, se arrepende. Se a pessoa se arrepende, ela é recebida na igreja. Se ela não se arrepende, então ela precisa sofrer o que Paulo está dizendo aqui. Os de fora, esses Deus julgará. E essa sentença é terrível. O problema é que nós lemos rápido demais. Os de fora, Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Peraí, o quê? Peraí, a igreja julga os de dentro, Deus julga os de fora. Por quem você quer ser julgado, irmão? A igreja julga segundo o Evangelho. A igreja julga segundo o Cordeiro Pascal que foi sacrificado para que nós nos tornássemos massa sem fermento, ou seja, sem adulteração, num evangelho sem adulteração. É isso que a igreja faz. A igreja não julga o coração das pessoas, a igreja julga a declaração de fé e a vida e diz, tá, ok, assim, é isso que nós falamos. Um dos critérios mais importantes numa igreja que é saudável, que tem saúde, um dos critérios mais importantes como encorajador, como fortalecedor, é quando eu me sinto miserável, e muitas vezes nós vamos nos sentir assim, é quando o nosso pecado se apresenta para nós, é quando uma falha acontece, e você diz, Senhor, como eu fui capaz de fazer isso? Um parênteses, irmão, nunca fique muito espantado como você foi capaz de fazer determinada coisa, fique sempre espantado como você não continuou fazendo e foi pior ainda, entendeu? Você tem que ficar espantado, como é que eu parei aqui? Que aí você vai identificar, Deus me parou aqui. Fecha o parênteses. Então, quando você estiver nessa situação assim, uma das coisas que acontece de maravilhosa na membresia de uma igreja local que entende o que é disciplina, é que se a igreja mantém você no hall de membros, você pode dizer, não, eu ainda sou crente. Por quê? Porque a minha igreja está dizendo isso a meu respeito. Você entendeu, irmão, que quando nós nos reunimos sob a autoridade dada pelo Senhor Jesus, em Mateus 16, em Mateus 18, para analisar um caso de disciplina, você entende o peso que isso é? Isso é resultado do Cordeiro Pascal ter sido sacrificado.
o peso que isso é. Se uma igreja séria, que luta para viver o Evangelho, e que faz com que o Evangelho seja capilarizado, que ele se imiscue na vida de cada um, na vida da igreja. Não fica uma coisa sendo pregada aqui, e a igreja vivendo outra coisa, as famílias vivendo outra coisa, os membros vivendo outra coisa qualquer, como estava acontecendo lá. Se uma igreja vive assim, quando essa igreja diz, não, irmão, você falhou, mas você é crente, nós ainda podemos afirmar, olhando para você, você ainda é crente. Isso é feito de forma perfeita? Claro que não, mas nós somos ordenados a fazer isso. E se não é feito isso, o quadro é pior. Parafraseando aí o jogador, é outro patamar, né? Porque os de fora, aqueles que não são igreja, aqueles que não querem ser igreja, aqueles que nos submetem à igreja, aqueles que não se humilham diante da igreja, Deus os julgará. E você pensa, Deus, eu quero ser julgado por Deus. Mesmo, tem certeza, porque eu não quero. E não preciso. Porque o Cordeiro Pascal, Cristo, foi sacrificado, significa, ele foi julgado, ele recebeu o juízo que deveria ser meu, e por causa disso eu já fui absolvido. Romanos 8, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vivem segundo a lei, mas debaixo da graça. É isso que Paulo está dizendo. Então, tira do meio de vocês isso. Porque pode ser que essa pessoa, e ele disse anteriormente, cujo corpo é entregue a Satanás, é exclusão, vai para o mundo. Para que a alma seja salva, Paulo vê essa possibilidade. É possível que na disciplina da igreja, essa pessoa se arrependa. Nós chegamos para alguém e, biblicamente, disciplinando essa pessoa, tentamos recuperar e ela permanece impenitente, finalmente é excluída, nós não tratamos essa pessoa como se ela fosse crente. Não tratamos, já falei isso para os irmãos. Se uma pessoa é excluída, eu não vou a uma festa, a uma outra igreja, e acontece muito isso, né? A pessoa é excluída aqui, depois de você tentar e tal, daqui a pouco ela é membro de outra igreja. Está falando, está lá numa outra igreja, peraí, mas nem veio aqui, não consertou nada, não pediu perdão, nem se manifestou. Chegou lá, contou uma história qualquer, eles aceitaram lá. Aí eu vou num lugar e alguém pede para essa pessoa orar, e opa, peraí, o quê? Essa pessoa? Não, essa pessoa está devendo. A pessoa não demonstrou arrependimento. Por que eu vou ouvir a oração dela? Não, eu não ouviria oração de outra pessoa, não acompanharia a oração de outra pessoa. Senão nós estamos brincando, irmão. Pastor, isso é muito duro. Você prefere ser julgado por Deus? Você prefere manter na igreja? E a igreja ser julgada por Deus? E depois aquela pessoa que na verdade está dentro, mas está fora, ser julgada por Deus sem o advogado, que é o Cordeiro Pascal, que foi morto, que foi sacrificado? Há muita igreja aí que está mantendo no hall de membro pessoas que deveriam ter sido confrontadas, pessoas a quem se deveria trazer de volta. Já não passaram nem por nenhum processo, estão lá, vivendo longe de Deus. No último dia elas estarão lá e não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar no céu. É isso que Paulo está fazendo quando ele lembra a Páscoa aqui e diz, irmãos, o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado e isso tem consequências sérias para a vida de uma igreja séria. Irmão, ser uma igreja séria não é fácil. Vai ter sempre um monte de gente perguntando, mas precisa disso tudo mesmo? Tem que ser assim mesmo? Sabe quem faz essas perguntas? Faraó. Faraó que faz, vocês têm que levar todos os animais mesmo? Mas fala o seguinte, vocês vão, mas os animais ficam. Sabe qual foi a resposta que Moisés deu para ele? Nem uma unha vai ficar. Nenhuma unha. Não, vamos levar tudo. Cuidado com essas perguntinhas assim. Mas não precisa ser assim também. Assim ninguém vem para a igreja, não. Ninguém que não seja convertido. Se for convertido, é assim que o pecador vem. Ele ouve o Evangelho e vai. Deixa eu terminar falando que hoje pela manhã eu estive na classe dos adolescentes, vendo a aula sendo dada lá pelo nosso irmão Flávio. Os adolescentes estavam lá, estavam estudando, como estão estudando o peregrino, não é? E o peregrino lá, o cristão, ele já tinha saído do poço, do pântano do desânimo, não é? E aí ele encontra quem? Ele encontra o sábio segundo mundo,
E o sábio segundo o mundo tem sempre bons conselhos. E ele é tão educado, não é? Ele é tão educado, não. Não precisa disso, gente. Que isso, não. Você vai, está procurando a porta estreita? Não, não, não. Você vai para o Monte Sinai. Lá você tem uma cidade que é chamada de moralidade. E você vai encontrar um cara chamado legalidade. Olha só o caminho. Ele vai tirar esse fardo de você. Não, não funciona assim. Se você for para o Sinai sem passar pela Páscoa, sem passar pelo Cordeiro sacrificado, sem passar por Cristo na cruz, você vai encontrar Deus. Mas não na sua redenção. Você vai encontrar Deus na sua justiça, no seu juízo. Os de fora, Deus julgará. É por isso que alguns capítulos à frente, quando Paulo fala da ceia do Senhor, ele diz que nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. A Páscoa cristã tem consequências. Uma consequência disso é a santidade da igreja. A santidade da igreja não é legalismo, a santidade da igreja é o modo como nós apresentamos Cristo ao mundo como santo. Quando as pessoas olham para a nossa vida, quando as pessoas olham para as nossas falhas, mas olham os nossos arrependimentos, quando olham o cuidado da igreja em disciplinar aqueles que são seus, nós estamos apresentando um retrato correto de Cristo ao mundo. Isso também é consequência do nosso Cordeiro Pascal, Cristo ter sido sacrificado. Então, celebremos a festa com os asmos da sinceridade e da verdade, e que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar, depois vamos cantar e passaremos ao nosso momento de oração. A você que está nos acompanhando ou que vier a ouvir essa pregação, Deus abençoe você e que você, se ainda não fez, se renda ao Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode livrar você das consequências de encontrar o Criador e ser julgado por Ele, sem ter ao lado Cristo, nosso único advogado. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta noite de culto, de louvor, muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção de podermos depender de Ti e de sabermos que sem Ti nada podemos fazer. Confessamos, Senhor Deus, nossa imperfeição, como já fizemos hoje pela manhã, confessando os nossos pecados, nós rogamos ao Senhor que as Tuas misericórdias nos acompanhem sempre, como diz a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nunca nos deixará, pelo contrário, o Senhor, tendo iniciado a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa, pois, o Teu povo, em nome de Jesus oramos. Amém.